Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos. Queridos, eu e você, nós somos seres limitados. Nós somos limitados nas nossas ações. Nós estamos presos no que nós podemos chamar de espaço e tempo. Nós somos limitados e estamos presos, queridos, à ação do espaço e do tempo. Isso é também uma das consequências da queda dos anjos, queridos. Quando Lúcifer, ele se rebela contra Deus, queridos, uma das maiores condenações dele, queridos, é ser lançado por terra, debaixo do sol, aonde ele está preso debaixo da ação do tempo. Assim como nós estamos presos abaixo da ação do tempo. Olha o que Lucas, queridos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 19 nos fala. Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 19. Preste atenção aqui. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano, em algumas traduções, algum. Consegue me entender, queridos? Satanás era um ser atemporal, ele estava acima do sol, acima do tempo. Ele foi criado para ser eterno. E o que acontece, queridos? O Senhor Jesus disse que vê ele sendo lançado por terra. Ele é lançado por terra. Agora, queridos, ele está sendo governado pelo tempo. Agora ele está debaixo do sol, debaixo do tempo. Ele se tornou um ser temporal. Ele se torna um ser temporal. Olha o que Romanos, queridos, capítulo 16, versículo 20 nos fala. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. O que acontece, queridos? Um ser que foi criado eterno, é lançado por terra, está debaixo da ação do tempo, e agora ele tem um fim. Em breve, em um período de tempo. Em breve, em um pequeno espaço de tempo, em um tempo determinado por Deus, em um momento, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E quando isso acontecer, queridos, todo engano, queridos, toda maquinação das trevas vai ser destruída. Toda maquinação das trevas vai ser destruída. Olha o que Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 16 nos fala. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Consegue entender o texto? Quando o engano de Satanás for desfeito, queridos, quando o tempo determinado por Deus, que é estabelecido por Deus para ele colocar Satanás debaixo dos pés da igreja, queridos, as pessoas vão se olhar e vão perguntar: era esse que enganava as nações? Era isso aí que nós tínhamos medo? É dele que as nações tremiam? É isso que nos intimidava tanto? Todo engano vai ser desfeito. Por que eu estou falando sobre isso, queridos? Para trazer uma introdução para nós com relação ao tempo. Existe o tempo que é debaixo do sol, e existe um tempo que é atemporal, acima do sol, que é a eternidade.
E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, queridos, sobre as consequências do tempo. Esse é o tema da minha mensagem. E o primeiro ponto, queridos, nós precisamos entender que Deus criou o tempo. Queridos, Deus cria o tempo, queridos. Podemos afirmar que a primeira coisa que Deus cria é o tempo. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 1, versículo 1, nos fala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Da primeira vista, queridos, não parece, mas foi justamente a primeira coisa que Deus cria é o tempo. E aonde os tempos está, queridos, nesse versículo? Está no princípio. No princípio das coisas criadas. No início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra criou, queridos, é criar do nada. Deus criou, estabeleceu do nada, queridos. Quer ver um exemplo? Eu e você não podemos criar nada do nada. Nós precisamos de matéria-prima, sim ou não? É possível criar algo do nada? A próxima crise, queridos, e guerra, já está acontecendo, uma crise mundial, é por causa do quê? De matéria-prima. A guerra é pela matéria-prima, queridos, é minério, árvore, matérias-primas. Por isso que é uma guerra, queridos. A geopolítica gira em torno de matéria-prima, porque é impossível para mim e para você criar algo do nada. Mas a ideia, queridos, do criou aqui, no original, é que Deus cria do nada os céus e a terra. Só que foi no princípio dos tempos, queridos, no início, queridos, dos tempos, Deus criou os céus e a terra. E foi o primeiro dia. A contagem de tempo começa aqui, no princípio da criação. O Cronos é acionado. O tempo cronológico se inicia. Na Bíblia, queridos, nós temos dois no princípio. E eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 1 nos fala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O princípio cronológico, o princípio do tempo, o princípio da criação. Só que olha o que João capítulo 1, versículo 1 nos fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois no princípio. O princípio de Gênesis 1:1, queridos, é o princípio da criação. No início da criação, se dispara o cronômetro. A ordem cronológica das coisas começa a acontecer. O Cronos nasce. A contagem de tempo se inicia. A criação se inicia. João 1:1, no princípio absoluto, aonde nada ainda havia sido criado, o princípio eterno, o kairos, o tempo perfeito, aonde não havia contagem de tempo, onde Deus era absoluto, Ele por si só já se existia. O tempo da eternidade, que nossa cabeça não consegue entender. No princípio, onde não tinha início nem fim, no princípio de todas as coisas, o princípio absoluto. Aonde Deus era Deus por si só. Aonde Deus era. Aonde não há explicação. Simplesmente é. Dois tempos, queridos. O cronológico e o kairos. Consegue me entender? Sim ou não? Dois tempos, queridos. No princípio da criação, queridos, o tempo, ele não era o nosso inimigo. O tempo, queridos, não era nosso inimigo. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 28 nos fala. E Deus os abençoou, ele disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Queridos, aqui, queridos, nós vemos o plano original. Já tenho falado muito para vocês isso. Aqui é o plano original, a ideia original de Deus. E qual que era a ideia original de Deus? Deus coloca o homem no Éden, queridos. Lá no princípio, queridos, da criação, Deus estabelece o homem no Éden. E ele fala assim, colonizem a terra. Encham a terra. Ouçam a minha voz aqui no jardim e se multipliquem. Encham a terra com a minha glória.
Esse era o plano original. O homem teria comunhão com Deus, da comunhão com Deus ele receberia as ordens, a direção, ele se multiplicaria e o que ele ia fazer? Encher a terra. Encher a terra com o quê, queridos? Com a vontade perfeita de Deus. Assim, o tempo não é inimigo do homem, porque quanto mais o tempo passasse, queridos, se o pecado não tivesse entrado, quanto mais o tempo passasse, mais o que ia acontecer? A terra seria colonizada com a vontade de Deus, o homem seria aperfeiçoado, por quê? Porque ele se aperfeiçoaria na comunhão com Deus, ele estaria cada vez mais próximo de Deus, ele entenderia cada vez melhor a mente de Deus, e ele manifestaria sobre a face da terra a imagem e semelhança de Deus. O tempo, o Cronos, não era inimigo do homem, porque quanto mais o tempo passasse, mais a terra manifestaria a glória de Deus. Quanto mais o tempo passasse, mais o homem conheceria a Deus. Quanto mais o tempo passasse, a terra ia ser cheia da vontade de Deus. No princípio, queridos, na criação, queridos, o tempo não era inimigo do ser humano. Só que nós sabemos que o homem peca, queridos, e com a queda se instala o caos, a desordem. Logo depois da queda, queridos, a próxima geração, você já tem o primeiro assassinato, queridos. Caim mata Abel. E o primeiro homem a morrer era um pastor. Caim mata Abel. Logo depois da queda, queridos, Deus limita a vida do homem. Deus traz um limite para o homem. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24 nos fala. Preste atenção nesse texto. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra a qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou os querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus tira o homem do Éden, queridos? Por castigo? Porque Deus ficou ofendido com o homem? Porque Deus estava brabo? Não, queridos. Por que Deus tira o homem do Éden? Por amor. Deus tira o homem do Éden para limitar a sua vida, porque se o homem estendesse da mão e comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente com a semente do pecado. E não haveria restauração através da obra redentora de Jesus, porque o homem seria eterno, estaria novamente vivendo de forma eterna, mas dessa vez com a semente do pecado. Por isso, Deus tira o homem do Éden e limita a sua vida. E quando o homem é tirado do Éden, queridos, quando Deus retira o homem do Éden, queridos, quando Deus tira o homem do Éden, a linha do Cronos, queridos, é invertida. A linha do Cronos funcionava como? O homem teria comunhão com Deus, frutificaria, multiplicaria e encheria a terra. Essa era a ordem do Cronos. Quanto mais o tempo passasse, mais a vontade de Deus seria estabelecida sobre a face da terra. Queridos, agora a ordem do Cronos se inverte, queridos. Quando o homem sai do jardim, queridos, ele está debaixo do sol, queridos, debaixo da ação do tempo, queridos. E quanto mais o tempo passa, mais o homem está próximo da morte. A linha foi invertida. Quanto mais o tempo passa, queridos, mais o homem estaria perto da morte. O homem, a princípio, queridos, ele nasceria para viver eternamente. Agora, o homem nasce com a entrada do pecado, queridos. O homem nasce, queridos, para quê? Para morrer.
E não só uma morte física, mas uma morte espiritual. Nosso corpo e a nossa alma. Fale assim comigo: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus, queridos. Foi por isso que Jesus veio. Para reestabelecer a ordem original, para reestabelecer o plano original. Para quebrar a maldição do tempo que estava sobre as nossas vidas. Queridos, quando nós não estávamos em Jesus, nós estávamos a passos largos da morte. Graças a Deus por Jesus. Olha o que Isaías, queridos, capítulo 53, do versículo 4 ao 5 nos fala. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz. Qual paz, queridos? A paz com Deus. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 4 nos fala. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de... Eu e você éramos inimigos de Deus, queridos. Nós estávamos em uma guerra constante com Deus. Nós estávamos guerreando contra o autor da vida. Nós lutávamos contra Deus, por causa que nós éramos inimigos de Deus. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz o shalom com Deus. Hoje eu e você não lutamos com Deus, nós somos amigos de Deus. Nós podemos andar com Deus, amar a Deus, viver com Deus. Uma pessoa sem Jesus, ela é inimiga de Deus. E nós com Jesus, amantes do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Se você caminha e vive no pecado, queridos, você está lutando contra Deus. Brigando com Deus. Você é louco. Louco, varrido. Eu não entendo, queridos. Como que um crente que ama Jesus vive no pecado? Lutando contra o autor da vida. Saia dessa loucura. Aqueles que não têm Jesus, queridos, são inimigos de Deus. Não foi estabelecida a paz em suas vidas. A linha do tempo ainda está invertida. Eles nascem para morrer. E a cada dia que passa, eles estão mais próximos do seu fim. O tempo é inimigo deles. Cada dia eles pioram. Aqueles que não têm Jesus, queridos, a cada dia que passa, eles vão piorando, queridos. A linha do tempo está invertida. Eles estão prestes a morrer. E morrer eternamente. Pastor, mas quanto mais o tempo passa, mais a gente melhora, pastor. Queridos, o tempo só estraga as coisas. Sim ou não? Aquela bota bonita que você comprou, mulher, há 1 ano atrás, o tempo melhorou ou estragou ela? Aquela tua barriguinha, que era um tanquinho, há uns 20 anos atrás, o que aconteceu, queridos? O tempo, queridos, ele só estraga, queridos. A consequência do passar do tempo sem Jesus é a morte. Quer ver um exemplo? O perdão. A pessoa fala assim, pastor, o tempo cura. Não cura, queridos. O que cura é liberar perdão. Agora, se você tenta esperar o tempo passar de uma ofensa, quanto mais o tempo passa, mais ofendido você fica. Mais rancor você carrega, mais tristeza você carrega. Ah, pastor, o tempo cura. Não cura, queridos. O que cura é uma decisão firme por Jesus. Aqueles que não têm Jesus, queridos, estão com essa ordem de tempo invertida, e eles têm e vivem com medo da morte.
Olha o que 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ou 57. Preste muita atenção aqui. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra aguilhão aqui a gente não costuma usar, mas a palavra aguilhão é picada como aquela de abelha, escorpião, gafanhoto. Aguilhão de ferro para mover o gado, cavalo ou outros animais. A ideia, queridos, aqui é o aguilhão, é como se fosse uma picada mortal. Presta atenção aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. A picada, a força da morte, a força do aguilhão, a picada da morte, a picada que traz força para a morte é o pecado. Consegue me entender? O aguilhão, a picada mortal, é o pecado, e a força do pecado é lei. E Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos trouxe a graça. Hoje nós não temos mais medo da morte. Queridos, presta atenção aqui. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Se o aguilhão, a picada, a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, Jesus nos trouxe a graça e nos resgatou da maldição da lei. Hoje a morte não impera mais sobre nós. Fala amém aí, crente. Mas a gente pode ler esse versículo ao contrário, de outra maneira, com os olhos daqueles que não têm Jesus. Presta atenção aqui. Vamos olhar isso aqui de forma invertida agora. Você nasce de novo, queridos. É retirado o pecado da sua vida. Hoje a maldição da lei não está mais sobre você. E por isso que você pode perguntar: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Você pode perguntar por quê? Porque Jesus venceu o pecado e a morte. Agora, se você não tem Jesus, queridos, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Se nós estamos debaixo do pecado e da lei, queridos, a morte ainda predomina sobre nós. Você consegue me entender? Você consegue entender? Vivemos uma vida com medo. Quando nós não temos Jesus, queridos, nós vivemos uma vida com medo da morte. E a certeza da salvação arranca do nosso coração o medo da morte. Queridos, nós não temos... Pastor, eu ainda tenho medo de morrer. Nós precisamos orar por isso, queridos, porque o crente não tem medo de morrer. Posso ouvir um amém? Pastor, e para nós que nascemos de novo, pastor? Como que funciona esse tempo, pastor? Entendi, pastor. O homem que não tem Jesus, ele está a caminhos largos da morte, da destruição eterna. O pecado ainda domina sobre ele, a linha de tempo ainda está invertido. E para nós que nascemos de novo, como que funciona as consequências do tempo? Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 nos fala. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala assim, leve e momentânea tribulação. Não importa o que você está passando, queridos, é leve e momentâneo. Há gente que fantasia. Vou morrer. Quantas vezes você falou assim, eu não passo por isso, eu vou morrer. Morreu. Não morreu, está aqui gordo, bonito, rosado. Eu não aguento mais isso, eu vou morrer. Não vai, querido, não morre, querido. Não morre, passa.
Porque a leve e momentânea produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O apóstolo começa ali, não desanimem. Por que o apóstolo Paulo fala assim, não desanimem? Porque corre perigo de você desanimar, queridos. Por isso que ele fala, não desanime. E eu falo para você como pastor, não desanime. Pare de achar que você é o coitadinho de Jesus. A gente canta na EBI, queridos, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. E as pessoas crescem achando que são uma florzinha de Jesus. E tem um monte de crente que é florzinha de Jesus, queridos. Tadinho de mim, sintam pena de mim. Olha a vida miserável que eu levo, por favor, tenham pena de mim. Isso é uma afronta à obra da cruz. Ah, mas olha como eu sofro, tadinho de mim, meu Deus. Eu devo ser o pior. Para, querido. Você não é uma florzinha de Jesus, você nasceu de novo. Rei e sacerdote, chamado por Deus. Coluna da verdade, baluarte da justiça, isso é a igreja. Só que nós estamos ali, eu sou uma florzinha de... sentindo pena de si mesmo. Achando que os outros sempre estão te passando para trás. Achando ninguém me ama. Não desanime. Não desanime. Mesmo que o nosso homem exterior se desgaste. Queridos, o nosso corpo vai desgastar, queridos. Nós vamos desgastar, queridos. Os componentes, queridos, da aptidão física, queridos, do nosso corpo para a saúde são 5, queridos. Força muscular esquelética, flexibilidade, condição cardiorrespiratória e composição corporal. São esses. Flexibilidade, nós precisamos ser flexíveis para uma boa saúde do corpo. Nós precisamos ter flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos ter força muscular esquelética. Nós precisamos dessa força para desenvolver trabalhos e coisas assim. Força muscular esquelética. Composição corporal. Tanto de gordura que você tem no corpo. É a composição corporal. Capacidade cardiorrespiratória, queridos. O tanto que você consegue, que o seu coração consegue bombear sangue. E o tanto que você consegue tirar oxigênio do ambiente e levar para as células do seu corpo, que é o seu VO2 máximo. Isso são os componentes para uma boa condição física. E esses componentes, queridos, eles vão caindo com o tempo. Você vai perdendo essas aptidões. Por isso que o nosso homem exterior, ele se desgasta. Por isso que teu corpinho já não é mais aquele corpinho de 20 anos atrás, sabe? Você tem saudade dele, você fala, nossa, mas eu conseguia fazer, agora não consigo mais. Porque o nosso homem exterior, ele vai se desgastando. Só que as consequências do tempo, queridos, só podem atingir no crente o seu corpo. O seu corpo. E deixa eu falar uma coisa para você, você não é o seu corpo. Fala aleluia aí, mulherada. Você não é o seu corpo, nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos, nós temos uma alma e nós habitamos em um. Então para de ficar deprimido com algo que você não é. Você não é o seu corpo. Por mais que esse mundo maluco que a gente viva enviando imagens assim, de um padrão de estética e beleza, dizendo, seja assim, seja assim, seja assim, seja assim, seja assim, seja assim. Você não é o seu corpo. Você tem um corpo, cuide bem dele. Eu tenho falado isso para vocês. Cuide da lataria, porque você vai precisar dela. Senão você não vai cumprir bem o propósito de Deus para a sua vida. Cuide do seu corpo. Mas você não é o seu corpo.
Você não é o seu corpo. E o seu corpo, ele vai desgastar. 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 Só que o nosso interior, ele se renova dia a... O nosso ser interior, ele renova dia a dia. O nosso homem interior se renova dia a dia. E como que ele se renova, pastor? Como ele se renova? Assim como era no princípio na criação, queridos. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos fala. Ao ouvirem a voz do nosso Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Queridos, todo final da tarde, ao vento suave da tarde, que Deus vinha ter comunhão com o homem. Por consequência do pecado, o homem se esconde. Hoje, em Cristo Jesus, nós não precisamos nos esconder de Deus. Podemos nos apresentar na presença de Deus. E vamos sendo renovados interiormente, dia a dia. Vamos experimentando a presença dEle nas nossas vidas. Preste atenção aqui. Em Jesus, queridos, o tempo é volta ao plano original. Quando nós entramos em Jesus. Agora o tempo não é mais nosso inimigo. Ele só é inimigo do nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo vai se desgastar. Só que o nosso ser interior, queridos, ele vai se renovando dia a dia. E como que ele se renova? Toda vez que você para o que você está fazendo, e você vai ter comunhão com Deus, queridos, você fala com Deus. O que acontece com o seu interior? Ele é renovado. É fortalecido novamente. Quanto mais o tempo passa, mais você vai tendo comunhão com Deus, mais você vai sendo fortalecido e você vai ficando mais parecido com Jesus. Então, quanto mais o tempo passar, pastor, você está dizendo que mais eu vou amadurecer e ser parecido com Jesus? Sim. Se você estiver em Cristo Jesus. Por mais que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem interior, ele vai se renovando dia a dia. Só que eu tenho um alerta aqui, queridos. E é por isso que eu trouxe essa mensagem. Uma coisa me preocupa, queridos. Porque a maioria dos crentes que eu vejo, queridos, quanto mais velhos eles vão ficando, mais amargurados eles estão, mais reclamões eles são, mais mal dos outros eles falam, mais mal da igreja, do ministério. Uma vez eu entrei em crise, queridos. Eu estava em um grupo de pastores. E eles falando, não, porque a igreja, porque isso, porque aquilo, porque... E eu cheguei para o Arno, falei, Arno, o fim das nossas vidas não é ser parecido com Jesus. Ele falou, mas por que quanto mais eu olho para os lados e olho até para pastores, eles estão cada vez mais amargurados? Mais ranzinhos? Isso não é assim. Se a palavra de Deus fala, queridos, que o nosso ser interior, ele pode ser renovado dia a dia, nós precisamos viver isso. Porque, cara, desculpa o cara, tá? É impossível, queridos, nós entrarmos na presença de Deus, queridos. É impossível você entrar na presença de Deus amargurado e Jesus não falar para você, perdoe. É impossível você entrar na presença de Deus, queridos, e não ser transformado. É impossível você não perceber Jesus te envolvendo e seu homem interior não ser renovado. Queridos, é impossível você estar com Jesus, queridos, ser envolvido pela graça e pelo favor de Deus, queridos, e continuar falando mal dos outros. O nosso homem interior precisa ser renovado, queridos. Dia a dia, mais parecido com Jesus. Dia a dia sendo renovado, transformado. Dia a dia mais alegre. O nosso homem exterior, ele pode se deteriorar. Mas o nosso homem interior, ele se renova dia a... Então nós podemos nos alegrar dia a dia. Nós não precisamos ser amargurados, pesados, difíceis de lida. Quanto mais o tempo passar, mais nós deveríamos aprender a nos relacionar, nos amar. Porque o nosso homem interior vai sendo renovado.
Olha o que Provérbios, queridos. Capítulo 4, versículo 18 nos fala. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia. É isso, queridos. A consequência do tempo nas nossas vidas é o quê? Rumo ao dia perfeito. Onde o nosso homem interior vai sendo iluminado, queridos. Vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Cada dia mais parecidos com Jesus. O tempo não é mais o nosso inimigo. Estamos cada dia mais perto da eternidade, não da morte. Porque a morte não é o nosso fim, queridos, é o início de uma nova vida. Essa é a nossa esperança. Queridos, quanto mais o tempo passa, mais feliz a gente deveria ser, mais alegre, aleluia. Mais eu vou entendendo de Jesus, aleluia, Jesus é meu Salvador. Eu não estou a caminho da morte, eu estou a caminho da eternidade. Só que quanto mais o tempo passa, mais aquele não presta, esse não presta, a vida é ruim, a vida é difícil. Para, querido. Você consegue me entender? O tempo não é mais o nosso inimigo, queridos. Quanto mais o tempo passa, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Mais compreensão da palavra, mais unção, mais mover, mais favor de Deus, mais graça, mais crescimento, mais autoridade, mais daquilo do reino de Deus nas nossas vidas. Vira a chave, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. A presença de Deus, queridos, quando se manifesta em nós, ela se manifesta para nos transformar. Então, quando nós vamos, queridos, na presença de Deus, queridos, nós somos renovados e transformados. Aquela amargura é tirada. Nós paramos de ser ácidos. O que estraga o nosso corpo, queridos, é a acidez. Nós vamos ficando ácidos dentro do nosso corpo físico, fisiologicamente falando. E a acidez, o ácido na alma também é um veneno. Quando você vai conversar com pessoas, as pessoas são ácidas assim. Fala, uai, não tem Jesus? Tá estranho isso. Essas são as consequências do tempo sobre as nossas vidas. Quanto mais o tempo se passa, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Você recebe essa palavra no seu coração? Fala assim, eu recebo. É isso aí. Não tenha medo do tempo, queridos. O tempo é nosso aliado. O Cronos está ao nosso favor. Nós tocamos o Kairos e vivemos no Cronos. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Quero orar por você antes de nós chamarmos a apresentação das crianças.